Barca montada na colina histórica. Os atletas que fazem parte desse elenco que Rafael Paiva não deseja mais contar para o segundo semestre de 2024 já vem tendo internamente possíveis clubes encaminhados. E é claro, aqui neste Fala Gigante a gente vai trazer todas as informações a você, torcedor vascaíno, sobre essa barca formada pelo Vasco da Gama nesta janela de transferências. E o primeiro nome já foi, né? Cleiton Silva já voltou para o futebol português. Quem serão os próximos? Além disso, vamos falar também aqui neste Fala Gigante sobre a preparação para o jogo do próximo domingo contra o Grêmio às 7 horas da noite, dentro da Arena Condá. O Vasco voltou hoje ao CT Moacir Barbosa. A gente vai trazer aí todos os detalhes de tudo que vem acontecendo. Mas olha, adianto aqui a vocês, há uma grande expectativa para que no domingo Payet e Coutinho iniciem o jogo como titulares, juntos na mesma equipe. Para quem tinha dúvida se isso poderia ou não acontecer, meu amigo, te adianto aqui, pode sim e deve inclusive acontecer. Além dessas, muitas outras novidades neste Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, que chega aí, é claro, para você, com muita informação, muita novidade. Um Fala Gigante agitadíssimo que você jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui, né, todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no nosso canal. O canal do Gigante conta e depende muito de você que está aí do outro lado. Se você é Vasco, não pode sair daqui sem deixar a sua inscrição de vascaíno para vascaíno. Show de bola, Vascão, vambora! Então, né, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui com vocês, primeiramente, né, este Fala Gigante falando sobre essa representação do Vasco da Gama, porque o Vasco enfrentou a equipe do Atlético neste último domingo, dentro da Arena MRV em Minas Gerais, e infelizmente o Vasco, que vinha de 4 vitórias consecutivas, acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0 e interrompeu aí essa série de invencibilidade de 5 jogos, inclusive sem vencer, tendo um empatezinho aí contra o Botafogo no meio dessa sequência tão positiva. O Vasco foi derrotado, juntou os cacos e no mesmo domingo, né, após a partida contra o Atlético Mineiro, pegou um voo em direção ao Rio de Janeiro. Desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada de segunda-feira. Ontem foi dada folga ao elenco, mas hoje, terça-feira, o grupo aí inicia a preparação para o jogo contra o Grêmio, que vai acontecer no domingo que vem às 7 horas da noite. Partida que não acontecerá no Rio Grande do Sul, infelizmente após a tragédia que ocorreu no local, né? O Grêmio não vem conseguindo utilizar a sua casa, que é a Arena do Grêmio, vem utilizando estádios ao redor aí do Brasil, principalmente na região sul do país, para mandar essas partidas, a Casa do Caxias do Sul, a Casa do Juventude, no Couto Pereira, e agora a Casa da Chapecoense Arena Condá, será utilizada pela equipe gaúcha para esse confronto contra a equipe do Vasco da Gama. Um jogo complicado, principalmente pela questão do acesso. Chapecó é um local de um acesso muito difícil para se chegar, exatamente por esse motivo o Vasco até planeja, a gente trouxe a vocês, né, no Boa Noite Gigante, fretar um voo para chegar aí à região, para que o elenco não tenha aí uma viagem desgastante de fato para o grupo e consiga enfrentar a equipe do Grêmio sem nenhum problema aí de desgaste físico. Hoje acontecerá o primeiro treino, amanhã, quarta-feira, teremos mais um treino, e a expectativa é que inclusive o Vasco viaje para Chapecoense no sábado, após o treino que vai acontecer um dia antes aí da partida contra a equipe do Grêmio. E sobre exatamente treinos, o que temos a trazer aqui a vocês? Rafael Paiva terá um período longo, né, de treinos aí para definir qual será o elenco titular. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são 5 dias cheios de treino.
E no domingo, havia uma grande expectativa para que Dimitri Payet pudesse já retornar aos gramados. Inclusive, o próprio Vasco, quando divulgou a lista de relacionados, deixou isso muito bem claro, né? O Vasco informou que o Payet já foi liberado pelo departamento médico do Vasco, mas estava em fase final de transição. Assim, não uma transição com relação à lesão, mas uma transição física, para ele melhorar a sua parte física. Isso é inclusive um pedido do próprio Payet. O Payet chegou para trocar uma ideia com a comissão técnica de Rafael Paiva e pediu a liberação para essa partida que ocorreu no domingo. Ele pediu para não viajar para Minas Gerais, para permanecer no Rio de Janeiro e aprimorar esse seu lado físico. Então, para ele, quando voltar, ele quer voltar 100%. E por isso foi desfalque na partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, 17ª, né, rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, como ficou de fora domingo, a chance é de 100% para que o Payet esteja à disposição para o outro domingo, contra o Grêmio dentro da Arena Condá. Realmente o Vasco trabalha, o Rafael Paiva trabalha para que Payet esteja completamente à disposição. Não apenas para entrar na segunda etapa, não apenas para ser utilizado por poucos minutos, mas para ser titular do Vasco da Gama. E exatamente essa semana vai definir isso. Se o Payet não terá uma condição física para ser titular, pois isso é uma certeza. Mas se o Vasco da Gama, com o Rafael Paiva, claro, no comando da equipe, montando o time, vai ter condições de ter o Payet e o Felipe Coutinho dentro da mesma equipe. O Vasco trabalha exatamente nesses próximos dias para definir exatamente essa situação. A torcida vascaína, é claro, está empolgada. Você, torcedor vascaíno, não quer saber de tática, não quer saber de como o Vasco vai jogar. Eu acredito que a grande maioria dos torcedores cruzmaltinos querem ver esses dois mágicos atuando no setor de meio campo da equipe. Mas é claro, Rafael Paiva vai ver se isso será possível. Vai tentar dar esse equilíbrio, ao mesmo tempo tático, técnico ao elenco cruzmaltino, mas também um equilíbrio defensivo. O quanto será que o Vasco da Gama vai sofrer tendo Payet e Coutinho dentro da mesma equipe titular? Então será uma semana importantíssima exatamente para que isso aconteça, mas principalmente para que seja definido quanto à presença desses dois. Caso, meu amigo torcedor, os dois entrem em campo como titulares, já tem aí até as peças marcadas para sair. Praxedes, com toda certeza, vai sair do time titular. Isso é uma convicção, tá? Isso é um alívio, inclusive, para o torcedor vascaíno. Depois do que aconteceu no último domingo, essa vergonha, um jogador profissional não pode errar da forma que errou contra um Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Na minha opinião, depois do que ele fez no domingo, ele não volta mais a vestir a camisa do Vasco da Gama. Se eu sou o Pedrinho, eu viro para ele e falo: Praxedes, a gente até tentou com você. Você foi titular contra o Corinthians, você foi titular contra o Atlético Goianiense, você foi titular contra o Atlético Mineiro. A gente estava tentando fazer com que você voltasse ao grupo, ganhasse a moral com a torcida, mas depois do mole, do ponto que você integrou para o Atlético Mineiro com aquele gol dado ao Hulk, a gente não tem mais como contar com você. Rescinde o contrato dele, devolve ele para o Bragantino, ou busca um novo clube para o atleta, porque no Vasco da Gama não tem mais condições. Então, para o domingo que vem, como o Payet é uma convicção e o Coutinho vai viajar, o Praxedes vai sair. Ou vai dar vaga ao Payet ou ao Coutinho. Algum jogador vai atuar ali mais centralizado entre linhas, sendo esse camisa 10 no lugar de Bruno Praxedes. E aí temos a dúvida com relação ao jogador, que vai ser ou o Coutinho ou o Payet, para entrar na vaga do David ou do Adson. A grande expectativa é que entre de fato na vaga do David, porque tanto o Coutinho como o Payet, eles são atletas que eles atuam como um camisa 10, mas que eles gostam de jogar pelo lado esquerdo do campo e arrastar essa bola para o meio, em direção sempre ao meio, quebrando essas linhas, buscando até mesmo a sua perna direita, que é a perna boa para o chute. Então, Rafael Paiva terá essa semana longa aí para entender como será o Vasco da Gama com esses dois atletas dentro de campo e se o Vasco terá a capacidade de entrar em campo tendo Payet e Coutinho como os dois titulares. Então, muito importante o que o Vasco da Gama está fazendo aí, e será muito importante esses dias de preparação para enfrentar o Grêmio, para definir exatamente essa questão. Se o Vasco terá ou não essa dupla no time titular. Inclusive sobre o Coutinho, a informação que a gente vem tendo é que o trabalho físico feito, né, por Felipe Coutinho deve sim potencializar a readaptação do atleta ao futebol brasileiro. O Coutinho, que ele atuou no meio de maio, né, com a camisa do Al Duhail do futebol do Catar. Então está há muito tempo sem atuar profissionalmente e ele acabou tendo que fazer uma readaptação física com um profissional, né, de fato uma espécie de personal, mas porém muito mais mesmo, né, um preparador físico, inclusive o preparador Renato Paiva, alguém que ele conhece, Renato Valença, perdão, alguém que ele conhece desde 2007,
Renato Valença, ele atuava na seleção brasileira sub-15 e o Felipe Coutinho, convocado para a seleção, conheceu o Renato Valença lá ainda. E essa amizade vem durando até esse dado momento. Então, quando voltou do Catar, o Coutinho ele optou aqui no Rio de Janeiro por fazer esse trabalho de readaptação física exatamente com o Renato. O Vasco hoje, de acordo com informações dadas pelo jornalista Diogo Dantas, do blog O Globo, já vem, inclusive, tendo em mãos todo o relatório, né, dessa preparação física feita pelo Felipe Coutinho junto ao Renato Valença. Informações aí é que foram passados dados de todo o controle de carga e métricas que envolvem as avaliações que fizemos, bem como todos os dados medidos no GPS para dar um norte ao clube de como os atletas chegariam, além de informações da última temporada. Então, assim, o Renato ele fez um trabalho muito legal com o Coutinho, com o Teixeira, com o próprio Souza, fazendo essa métrica toda, né? Não apenas um treino físico, mas um treino de análise, para que eles já chegassem ao Vasco da Gama tendo em mãos todos os documentos, todos os dados, melhor dizendo, né? De como todos estão fisicamente para essa sequência da temporada. Então, muito legal aí o trabalho feito pelo Renato Valença, e esse trabalho aí está sendo essencial, inclusive, para que o Coutinho agilize aí nesse período de adaptação ao futebol brasileiro. Então, domingo, assim, uma expectativa grande para que Coutinho e Payet atuem lado a lado contra o Grêmio dentro da Arena Condá. Animado, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E a gente falou aqui, né? A expectativa é que tanto Coutinho ou Payet entrem na vaga de Praxedes. Um dos dois vai iniciar como titular na vaga do camisa 21 do Vasco da Gama. E assim, com todo o respeito do mundo, tá? Ao Praxedes, perdão, mas que bom que a gente não vai ver mais o Praxedes com a camisa do Vasco da Gama, pelo menos por enquanto. Mas a expectativa, meu amigo torcedor vascaíno, é que o Praxedes não vista até mais a camisa do Vasco, tá? O Vasco, como a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo, vem montando uma barca de vendas, de saídas, de transferências. O primeiro nome dessa barca já zarpou, e foi o Cleiton Silva, né, um atacante comprado pelo Vasco da Gama por quase 18 milhões de reais no início do ano. E agora, o Vasco da Gama ele vem buscando outros jogadores também para saírem do Vasco. E nesse momento há uma lista que já indica quais serão as prováveis saídas. O Vasco tem por objetivo liberar Galdamez e Zé Gabriel, 2 volantes, o Praxedes e 2 jogadores do setor ofensivo, Serginho e Rossi. Exatamente por esse motivo o Vasco tem o intuito de ir ao mercado atacar pela contratação de um ponta, porque o Vasco vai perder tanto o Serginho quanto o Rossi, essa é a expectativa nessa janela de transferências. Então o Vasco tem por objetivo suprir exatamente essa ausência. Quanto à saída do Galdamez e do Zé Gabriel, o Vasco já supriu essa ausência com a chegada do Souza. O Souza é um primeiro volante e vai suprir a saída do Zé Gabriel, que atua também nessa posição. Hoje temos o Hugo Moura e o Matheus Carvalho formando essa dupla de volante. Além dos dois, o Vasco conta com Jair e Paulinho Paula, que estão infelizmente lesionados, mas já voltarão a estar à disposição do técnico Rafael Paiva. O Vasco conta também com Juan Esforço, então assim, o Vasco tem uma gama de volantes hoje dentro do elenco. Conta também com o Souza, que foi um reforço anunciado. Então o Vasco não vê necessidade de ter Galdamez e Zé Gabriel dentro do grupo, que tem até vencimentos altos mensais, tá? O vencimento dos dois ultrapassa a casa dos 300 mil reais. Então exatamente por conta disso, o Vasco busca aí nessa janela de transferências um novo clube, um novo destino para esses dois, além também do Serginho, Rossi e Praxedes. O Praxedes é um atleta que está emprestado ao Vasco até o final do ano, uma renovação que ocorreu baseada sim num pedido do técnico argentino Ramon Dias. A gente vem vendo, tem visto muito até nas redes sociais, alguns torcedores do Vasco brincando, né, porque o Ramon não pede para o Corinthians contratar o Bruno Praxedes. O Ramon não gostava tanto do Praxedes, leva agora essa bomba aí para o clube paulista, mas é claro, isso não irá acontecer. Mas o Vasco já busca aí uma rescisão contratual, um jogador que está emprestado, ou talvez até uma saída do Praxedes para um outro clube. É um jogador jovem, o Praxedes tem, salvo engano, 23 ou 22 anos, então não será difícil para o atleta encontrar um novo destino no mundo do futebol. O Serginho, de acordo com informações, tem negociações com o Criciúma. O Vasco vem tentando também viabilizar a saída do jogador e conversa hoje com o Criciúma, entendendo a possibilidade de uma transferência. E o Rossi é um jogador que tem recebido também sondagens, inclusive na primeira janela de transferência o Goiás tentou tirar o Rossi aqui do Vasco da Gama. À época as coisas acabaram não avançando e o Rossi acabou permanecendo no Cruz Maltino. Mas sim, meu amigo torcedor, todos esses aí cotados para deixar o Vasco.
Galdamés e Serginho Rossi, os 3 mais visados para essa saída. 3 jogadores que, de acordo com informações, não está agradando em nada aí o técnico Rafael Paiva. E Bruno Prachedes e Zé Gabriel também muito cotados para sair do Cruz Maltini. Só para abrir um grande parênteses aqui, é até interessante, né? Porque a gente vê hoje, se confirma que realmente o Galdamés ele é um atleta que não está sendo uma peça que hoje Rafael Paiva conta no grupo. Aí a gente pode se questionar, poxa, Lucas, mas o Rafael Paiva ele colocou o Galdamés contra o Atlético Goianiense. Por que ele fez isso? Eu acho que aquele jogo era tipo a data limite, sabe? Era o teste final. Galdamés, entra em campo, porque se tu não for bem, a gente vai te liberar para um outro clube. E nitidamente naquele jogo o Galdamés não conseguiu desempenhar um bom futebol. E por que eu digo isso? Porque no mesmo jogo o Rafael Paiva também colocou o Ryan. Foi numa alteração, acho que no mesmo tempo, inclusive, entrou o Ryan e o Pablo Galdamés. Aliás, entrou o Galdamés e logo depois entrou o Ryan. Os dois entraram muito mal. Eu acho que essa partida foi exatamente a data limite. Foi assim, ó, é a partida para vocês dois entrarem. Rafael Paiva parece que está querendo conhecer o elenco e sabendo, tentando identificar quem poderá contar ou não até o final da temporada. Então esse jogo talvez tenha sido para isso, para ver se ele poderia contar durante o restante da temporada com Galdamés e Ryan. E acho que ficou nítido que não pode contar. Não à toa hoje se confirma mais do que nunca que o Galdamés ele deve deixar o Vasco em breve e o Ryan voltou para o Sub-20. Nesse final de semana ele até fez gol contra o Botafogo no clássico que ocorreu no Newton Santos, mas ele desceu para a base, talvez até por um pedido do próprio Rafael Paiva. Então assim, Paiva está conhecendo o elenco, está entendendo quais são os atletas e está realmente identificando quem poderá ou não utilizar. E até porque o Vasco vai contratar, então é importante sim liberar jogadores. Acabamos de ter até uma informação sobre o Michael. O Edmundo, que tem um canal aí no YouTube, é o canal Mundo Ed, ele tem uma aproximação muito grande hoje com a gestão do Pedrinho. Os dois são muito amigos e automaticamente muita coisa chega ao Edmundo. Ele vem falando muito sobre algo que acontece nas internas. Ele até disse no próprio canal, nesses últimos dias, uma aspas assim, ó. Na semana passada eu tomei um puxão de orelha aí com a história do Cleiton. Então não posso falar muito, mas novidades também virão. Então assim, o Edmundo sabe de muita coisa, ele coloca muitas vezes a boca no trombone, mas ele também vem tomando muitos puxões de orelhas por falar. Mas ele acabou confirmando que o Vasco está buscando sim um ponta grande no mercado. Assim como o Vasco busca um zagueiro grande, o Vasco também busca um ponta grande. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o Edmundo confirmou que o Vasco da Gama foi atrás do Michael, hoje atleta que pertence ao Al Hilal do futebol da Arábia Saudita, que tem passagem por Goiás e Flamengo aqui no futebol brasileiro. O Edmundo confirmou que o Michael sempre esteve no radar, mas que o Vasco da Gama não conseguiu avançar por conta da complexa situação financeira que o Al Hilal quer e está colocando à mesa pela saída do jogador. O Edmundo até disse assim, eu gosto muito de jogador, mas a pedida foi muito alta, que é luvas. O time dele na Arábia quer uma compensação financeira e por isso tem outras equipes conversando com o jogador. Então, não sei se vai rolar negociação com o Michael, mas está confirmado. O Vasco da Gama vem de olho, vem analisando, colocou o Michael no radar e vai buscar a sua contratação. O Edmundo não coloca um ponto final aí na contratação do menino maluquinho, como ele ficou conhecido aqui no futebol brasileiro pelos seus dribles, pelo jeito de ser. Mas é um jogador que fica muito complicado a sua chegada por conta dessa situação financeira. Então o Vasco, nitidamente, ele vai trocar aí algumas peças do elenco. Vamos ter a saída de Galdamés, a saída do Zé Gabriel, temos o retorno do Souza, vamos ter a saída do Rossi, do Serginho, para a chegada aí do Alex Teixeira, talvez a chegada do Michael, ou caso não ele, de algum outro ponta, vamos ter a saída aí de alguns zagueiros, como tivemos, né, inclusive, a saída do Medel, e vamos ter a chegada de um outro zagueiro. Então assim, o Vasco está girando o seu elenco, está qualificando o seu grupo. Eu acho isso de suma importância. Não é uma janela, como foi a do meio do ano passado, que era uma janela de trazer pacotão de reforços. Assim, trazer um monte de jogadores para tentar mexer com o grupo. É uma janela de qualificação, de talvez rescindir com alguns jogadores, liberar outros atletas e dar qualidade ao elenco. E é exatamente isso que a gestão do Pedrinho vem fazendo. E até o momento, fazendo muito bem. Show, Vascão! A gente fica por aqui, é claro, esse foi o nosso Fala Gigante. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou deste vídeo. Compartilhe, curta, ajudem aí o nosso crescimento, porque nós contamos muito com todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!